Bom, sendo isso, eu quero, junto com os irmãos, continuar aqui a nossa jornada em Tiago. Eu peço aí que você, por gentileza, abra aí a carta de Tiago. Nós estamos no capítulo 4. Já passamos pelo capítulo 1, 2, 3, avançamos aí a semana passada ao capítulo 4, e nós vamos mais um pouquinho aí, tá bom? Tiago, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura do capítulo 4, do verso 1 ao verso 12, onde nós temos aí, né, aquilo que a gente chama de unidade exegética, um texto completo, né, com um parágrafo que tem um pensamento só, ok? Domingo passado, nós fizemos a exposição aqui do versículo 1 ao versículo 3. Então eu vou ler todo o texto e hoje, agora de manhã, eu vou fazer a exposição do verso 4, 5 e 6, ok? Para não ficar muito atropelado. Aí à noite eu vou pregar novamente, eu vou fazer até do 7 ao 10, tá bom? Aí a gente não atropela e aproveita bastante o texto. Então vamos à leitura do capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém. Até aqui. Muito bem, meus irmãos. Deixa eu fazer algumas observações aqui, que eu faria e farei ainda quando nós terminarmos o capítulo 5, não é? Então, os irmãos têm acompanhado, nós temos o costume aqui de fazer uma exposição, tomamos um livro e fazemos ali versículo por versículo, de acordo com aquilo que a demanda nos dá oportunidade, né? E quando acabar o capítulo 5, nós já estamos orando, Deus vai preparar um outro livro, a gente sempre trabalha um do antigo, um do novo, para a gente ter uma unidade aí de pensamento escriturístico. Mas o que eu quero trazer à mente aqui, e aquilo que eu devo concluir é o seguinte: quando o Tiago ele está fazendo essa exposição, ele usa o púlpito, vamos dizer assim, como um leão, né? E aliás, é uma figura que nós temos no Antigo Testamento, principalmente do Amós. A figura é: o leão ruge contra o pecado, né? E é uma firmeza que é doutrinária, que é necessário para que a igreja tenha uma harmonia entre si. Então o Tiago, quando ele está usando o púlpito, e nesse caso aqui, escrevendo para aqueles irmãos que estão dispersos, por conta daquele evento do capítulo 7 de Atos, lembra? Onde o Paulo se levantou e por conta da sua agressividade de um zelote, ele buscou na burocracia religiosa a carta para literalmente matar aqueles que ele entendia que estava afrontando, blasfemando contra a religião judaica. E os irmãos conhecem a história, quando Estevão morre, há uma dispersão. E essas pessoas que dispersaram estavam passando por dificuldades e, junto com essa dificuldade, estavam vivendo de uma forma inadequada. Então o Tiago, para que esses irmãos tenham uma consciência de como se comportar como sal da terra e luz do mundo, ele se levanta como um leão, né, bradando contra o pecado. Só que fora do púlpito, ele é um cordeiro. Essa é a questão pastoral.
A ideia da condução pastoral é que diante do púlpito, ou usando o púlpito, se tem aí, né, uma voz firme como de um trovão. Essa também é a linguagem veterotestamentária, de um leão que ruge contra o pecado, percebe? Mas à medida que vive na comunhão com os irmãos, ele tem o temperamento, né, e a solicitude de um cordeiro. Então é necessário que a igreja que vai amadurecendo por meio da palavra entenda, né, a exposição da palavra do Senhor com a vida diária do pastor, entende? Então, evidentemente que o Tiago ele tem a intenção de demonstrar, né, que Deus exige esse nível de santidade. E à medida que a comunidade vive, o pastor ele tem essa interação como um cordeiro. Então, esse papel da voz que clama, que ruge como um leão, e também aí do pastor que tem essa solicitude, esse trânsito entre os irmãos. Tudo isso para demonstrar a severidade do texto. E a severidade do texto, ela é uma honestidade escriturística, percebe? Então, qual é a intenção da pregação? Não é pegar o texto e levar para o ouvinte, não é isso. É pegar o ouvinte e levar para o texto. Aqui que está o serviço do pastor, do expositor, não é? O que o autor quis dizer, não é pegar um texto fora de contexto e massagear o ego, não é assim. Então, a dificuldade, ela está nessa questão do exercício da pregação. Bom, tudo isso para demonstrar que o Tiago, agora no verso 4, onde nós lemos aqui, ele abre o texto fazendo uma acusação. Ele nos chama de adúltero. E não é uma coisa muito agradável ser acusado de adultério, não é? Não é muito risível, não é agradável. Não é da coletividade quando alguém te acusa de adultério. Nós queremos colocar as cartas na mesa e provar por A mais B que nós não temos um relacionamento promíscuo. Isso mexe com a nossa moral, com a nossa honra. Ainda alguns de nós, muitos de nós, ou todos nós, ainda que não tenha uma confessionalidade como a nossa, ser acusado de adultério mexe com a nossa moral, pela formação que temos. E o Tiago, ele já começa, né, no verso 4, evidente que já trabalhamos algumas questões aqui, ele já deixa uma questão muito clara, dizendo assim, ó, vocês são adúlteros. E por que ele diz isso? Lembrando que esses irmãos que estão dispersos na comunidade romana, eles estão vivendo uma vida que não está sendo condizente com aquilo que é a confissão de fé. O pano de fundo aqui são as boas obras. Nós já lemos aqui muitas vezes, já discutimos aqui por meio da exposição do texto bíblico, que os irmãos, eles não abriram mão das boas obras. Aliás, em algum momento, nós tivemos que estabelecer aqui que a nossa fé, ela é sim evidencializada e demonstrada por meio das boas obras. Quando nós enfatizamos, isso é uma herança da reforma protestante, que nós somos salvos pela fé, justificados pela fé, nós caímos no marasmo do exercício da piedade. Muitos de nós têm uma boa confessionalidade, sabe discursar sobre a Trindade, sabe falar sobre a eclesiologia, sabe falar sobre questões complicadíssimas da teologia. E isso não tem nenhum problema. Só que, segundo o Tiago, essa fé, que é apenas da elucubração, que é apenas do pensamento, ela é uma fé do teatro. A fé, de fato, de verdade, que deriva dos evangelhos, ela nos leva necessariamente à boa ação. Não para conquistar a salvação que já temos, mas ela é o carimbo, é a chancela. O que demonstra que a nossa confessionalidade é verdadeira é a decisão de ter boas obras. E esses irmãos aqui, que recebem essa carta, eles não são pessoas que estão no marasmo, eles estão fazendo boas obras. O problema é que o Tiago, ele está denunciando a verdadeira intenção dessas pessoas.
E como vocês vão lembrar comigo, e aqueles que são inéditos, que estão ouvindo pela primeira vez, o Tiago, ele tem como pano de fundo o Sermão do Monte, porque esse Tiago é irmão de Jesus, ele se converteu de forma tardia, depois da morte de Jesus. A gente descobre isso também pela carta de Corinto, Paulo vai nos ensinar isso. E o Tiago, além desse material didático, que é o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele também tem como material didático, como base, o capítulo 1, ou parte dele, de Lucas, que é o Cântico de Maria, a sua mãe. Então, esse texto, do capítulo 1 ao 5 da carta de Tiago, ele é nada mais, nada menos do que o Tiago interpretando o Sermão do Monte e o Magnificat, que é o Cântico de Maria. Ele vai pontuando, né? Ele vai pavimentando por regras da lei e por meio do cântico do Sermão do Monte, qual deve ser a atitude de um crente. Então é evidente, se você tem uma confessionalidade, e essa confessionalidade em Jesus, ela não te leva ao exercício da misericórdia, da dignidade, a sua fé, ela precisa ser revista. E o Tiago, ele, como um bom estilista da gramática, um bom dominador da lei, como um bom judeu, ele vai comparar, inclusive, a atitude de fé dessa gente que sabe o que falar, mas não coloca em prática, com Satanás, com o diabo. E você vai lembrar comigo, ele vai dizer assim, em algum momento, antes do capítulo 4, que até o diabo, ele crê, ele sabe que Jesus é Deus. Ele está dizendo assim, confessionalidade por si só não quer dizer nada. Aliás, ele coloca a discussão num nível ainda mais constrangedor, porque ele diz, olha, o diabo sabe que há um só Deus e estremece, como querendo dizer, você tem uma confessionalidade, você crê que Jesus é Deus e nem sequer se estremece e a sua fé não redunda, não tem desdobramento nenhum. Ele quer dizer, de uma forma metafórica, que até o diabo reage diante da singularidade de Deus. E o crente não reage, então a fé, ela é morta. O que ele quer dizer é que a tua fé, sim, ela é de graça. E não é graça no sentido de gratuidade. Ela é graça porque a graça de Deus é um atributo da natureza divina. Você foi salvo pela graça, mas essa graça, ela gera em você, no crente, uma força motriz. E aí então, lendo o texto, os irmãos que estavam dispersos, eles estavam fazendo as boas obras. O problema é que eles estavam fazendo as boas obras no nível de competição. Eles estavam fazendo boas obras no nível de disputar cliente, o clientelismo, a ideia de uma facção dentro da igreja. A ideia de que se alguém faz uma boa obra aqui, um outro grupo rival dentro da igreja, ele faz uma obra maior, não por conta da dignidade humana, mas para que o outro fique numa escala religiosa aquém dele. Ele vai expondo a nossa miserabilidade pecaminosa, demonstrando que muitas das vezes, ou quase sempre, a desgraça de alguém é a oportunidade para que nós façamos uma boa obra, para que a gente esteja na crista da onda religiosa. É mais ou menos, e você vai lembrar disso no Sermão do Monte, Jesus diz assim, quando você fizer alguma coisa com a mão direita, não saiba a sua mão esquerda. Quando Jesus diz assim, se você jejuar, não conta para ninguém que você está jejuando. Penteia o cabelo, lava o rosto e passa perfume, não é? Não se apresente em público todo no sentido de que você está jejuando e sofrendo, para que as pessoas imaginem que você é mais piedoso do que outro. A discussão de Tiago é demonstrar que muitas das nossas caridades, das nossas obras, é aproveitar a desgraça do outro como uma projeção de uma religiosidade. É mais ou menos aquele político que ele tem obras, ou que ele tem ações políticas, não para benefício da população, mas para ganhar mais voto.
Não aquele líder religioso que acompanha o rebanho, não para o benefício, edificação espiritual e socorro, mas para que ele possa ter o domínio. E o Tiago está dizendo que, à medida que um grupo na comunidade, ele tem um tipo de ação social, de socorro, ele tem aquilo como um currículo para demonstrar para o outro. E por conta disso, esse outro grupo aqui reage, ele chama isso de orgulho e inveja. E aí então se torna um ciclo vicioso. Não há um exercício do socorro e da misericórdia, mas uma disputa por clientes. E é claro, quando alguém faz alguma coisa nesse contexto de benefício, ao invés de ter edificação do corpo, existe uma disputa. E aí, no capítulo 3, nós lemos que esse tipo de disputa, ele traz uma guerra, uma tensão, não é? E nós vimos aqui que no tempo de Paulo, o próprio Paulo, o nosso tão celebrado apóstolo, depois da conversão, por que ele pegou cartas para perseguir os irmãos? Aqueles que receberam Jesus como Senhor, porque eles estavam vivendo uma vida e aquele grupo estava crescendo por meio da pregação e do socorro. Você vai lembrar disso no capítulo 2, em que eles não tinham nada em comum. E o Paulo ficou tão irado com isso, que ele foi até o Sinédrio e pegou uma carta para quê? Para matar essa gente. Você conhece a história, para demonstrar que esse tipo de comportamento, de disputa religiosa, não é novo. E isso eu chamo de zelotismo. Quando um grupo ele se torna mais evidente na prática da ação social nessa disputa, um outro grupo se levanta para brigar. E o Paulo é um exemplo disso. Ele queria matar, tirar da frente aquele grupo que, do seu ponto de vista, estava fazendo alguma coisa que prejudicava a sua religião. E diante de tudo isso, o Tiago está expondo diante de Deus, escrutinando as nossas intenções, demonstrando que nós temos sim que ter ações da piedade, mas isso não pode ser público e não pode fomentar o nosso ego. E aí, no capítulo 4, a semana passada nós vimos, ele vai fazer uma pergunta, verso 1, de onde vêm as guerras e contendas? Quando nós, é uma pergunta retórica, ele já dá a resposta, ele vai dizer, é do orgulho. Então você percebe o que o Paulo está dizendo, o que o Tiago está dizendo, é o quê? Que muitas vezes a roupagem religiosa, ela serve apenas para disputas de facções. Quando um grupo executa algum tipo de benefício dentro de um extrato político, religioso, da ação social, do socorro emocional, não importa em qual área da vida humana, onde a vida acontece, quando um grupo faz isso, você tem um grupo rival. Esse grupo rival, ele quer patrocinar, ou deseja patrocinar uma ação maior, para quê? Para não ficar sem o apoio popular. Então você vai percebendo que o Tiago vai dizer, de onde vem essa guerra? Da vaidade. Essa guerra, essa disputa, que ela chega muitas vezes à agressão física, ela vem por conta de um orgulho, que muitas vezes ela está travestida, ela está embalada, ela tem uma maquiagem de piedade. Quantos de nós já não ouvimos por aí, nesse mundo das redes sociais, da tecnologia, as pessoas quando vão pregar, ou os políticos, num discurso político mesmo, eles mudam o tom de voz, principalmente no nosso contexto, há uma voz de piedade, não é? Há uma espécie de sugestão de um frenesi, para que aquele homem seja entendido como a última bolacha do pacote e da sua maneira de conduzir, que ele é insubstituível. Na verdade, ele não quer o benefício da dignidade humana, ele quer popularidade. E o Tiago está expondo exatamente isso. Quando a desgraça humana, ela é apenas capital de troca para a popularidade, isso é um adultério. A igreja, ela deve se comportar na ação social e no socorro, e todo o cardápio de ministério que a igreja oferece, não é para uma popularidade de um ministério em relação ao outro, é para que a dignidade humana, ela seja promovida e haja uma felicidade coletiva. Discutimos tudo isso aqui, e ele diz que nós matamos e invejamos por conta disso.
E aqui o Tiago está dizendo que quando há essa disputa pelo palanque, dois mandamentos são quebrados, não é? O mandamento da morte, de matar, não matarás, e a ideia de não terás outros deuses, porque a pessoa que está na frente disso, ela se torna uma divindade. Dito tudo isso, irmãos, e recapitulando, evidentemente, nós então vamos para o capítulo 4, onde eu leio agora, capítulo 4, verso 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Muito bem, então o que nós temos aqui? O Tiago está nos acusando de adultério. E quando eu digo nós aqui, eu vou na esteira da igreja, percebe? Eu vou na esteira de que o Espírito de Deus, ele preservou esse texto, e ele está canonizado, e nós temos como inspirado, porque nós precisamos estar sempre de antena alta, sempre recebendo esse sinal, porque nós somos suscetíveis a isso aqui. Se não houvesse uma suscetibilidade a isso, o texto não estava aqui. Então o que o Tiago está dizendo aqui, é que nós também temos uma tendência de adultério. E é claro, quando alguém coloca na mesa da publicidade o adultério, nós queremos que se prove essa coisa. É uma acusação muito contundente. Aliás, nenhuma outra carta no Novo Testamento, evidentemente, alguém vai fazer uma acusação dessa contra a igreja. O Tiago é o único que diz que a igreja, ela adultera. Né? Então nós temos aqui o Tiago demonstrando que esse adultério, ele é resultado da sabedoria humana. Lembra disso? O Tiago ele começa dizendo, existem dois tipos de sabedoria. Uma que ela vem do trono de Deus, uma que ela emana de Deus, ela é divina, é do alto. E a outra sabedoria, ela é terrena, animal e diabólica. A sabedoria do alto, ela vai nos ensinar que nós precisamos, como comunidade, ou como pessoa física, no trabalho, na escola, ter essa inclinação da piedade. E ela nos motiva apenas à dignidade humana. Apenas aqui é uma palavra, apenas no jogo da linguagem, porque é tudo que a igreja precisa, é promover a dignidade humana, coisa que o pecado inibiu, castrou. O pecado, ele fez com que o homem, criado à imagem de Deus, se animalizasse. E o exemplo que eu sempre uso é o mesmo, não tem o problema da questão inédita. Antes do pecado narrado em Gênesis 3, o homem sabia se alimentar bem, descansar bem, ter relação sexual dentro dos limites do casamento, sabia resolver e se comportar com elogio, mas depois do pecado, o sexo dentro do casamento se tornou pornografia e lascívia. A boa alimentação se transformou em gula. O descanso em preguiça e ativismo. O elogio virou bajulação. A autoridade, autoritarismo. E tudo isso faz com que o homem vá se animalizando. O que é o evangelho? Você vai contribuindo com o meio do ensino, da pregação e da vivência, para que esse animal que rosna frente às dificuldades e os desafios da vida, ele vá novamente se humanizando. Essa é a ideia de parecer-se com Jesus. E nós sabemos o que é isso. Quantas vezes eu e você, por conta de questões que são irrisórias, a ira toma conta de nós, e nós rosnamos como um animal que quer atacar. É exatamente isso que o evangelho faz, vai diminuindo o raio de ação do pecado e vai nos rehumanizando. Portanto, o evangelho não é uma proposta de uma fábrica de deuses, onde você entra num lugar de culto e recebe experiências místicas, transcendentais, e sai daqui iluminado fazendo milagre. A proposta do evangelho é você ser cada vez mais humano. Só há um Deus, e nós somos o quê? Homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o que o evangelho faz? Nos humaniza e não nos diviniza. E quando nós abraçamos o mundo, o Tiago está dizendo que isso é um adultério, porque a sabedoria mundana, ela nos impele
aproveitando a nossa carnalidade e a ação de Satanás, para que nós sejamos aí a pessoa insubstituível. A ideia de uma pessoa que tem os domínios dos arcanos de Deus, se não ser o próprio Deus. Então, o que é adultério para o Tiago, capítulo 4, verso 1? Adultério é quando você é concatenado, é impelido a viver com a sabedoria do mundo. E por que isso é adultério? Porque você vai viver em relacionamento com o inimigo de Deus. Percebe? E aqui tem um jogo de linguagem também bastante agressivo. Já seria muito ruim, é muito ruim, quando uma das partes do casamento, ou a mulher ou o marido, entra aí numa relação promíscua de adultério. Isso por si só já é muito agressivo. Isso por si só é ruim. Agora, há requintes de crueldade quando ou o marido ou a mulher, nessa relação conjugal da intimidade, tem uma vida adulterina com o inimigo do outro. Imagine, a mulher arruma um amante, desenvolve um caso com o amante, e esse amante é inimigo do marido. Percebe o requinte de crueldade? Não basta adulterar com o inimigo daquele que é o marido. O que o Tiago está dizendo? Que quando nós vivemos alinhado com a filosofia mundana, não é só um adultério, mas é um adultério com o inimigo declarado de Deus. Olha como o Tiago, ele bate firme, e eu leio de novo. Adúlteros, vocês sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Vocês escolheram um amante, isso por si só é ruim. E o fato de ser ruim é potencializado, porque o amante que vocês escolheram, ele é inimigo de Deus. Esse tipo de adultério, que o Tiago acusa aqui esses irmãos, e a reboque a igreja, para que ela esteja alerta, é aquele tipo de pessoas que tramam por meio da maquinação política. E isso aqui não restringe só a uma comunidade eclesiástica como a nossa organizada e outras, mas todas as vezes que se age em qualquer demanda humana alinhado por um conhecimento humano, um mecanismo humano, isso é adultério. É como o político que eu disse aqui, que ele não promove ação social para o benefício, mas para ganhar votos. Isso é adultério, porque para ele não é a questão da dignidade humana, a questão para ele é que ele escravize por meio de benefícios políticos e essa pessoa se torne escravo da sua ação política. Você percebe que essa discussão, ela vai muito além daquela questão de igreja. É o tipo de ação social ou de manifesto social que nós vemos por aí. Muitas das vezes, eu não quero generalizar, mas aqui é apenas um policiamento da minha parte, mas quase sempre, aquele que lidera uma manifestação popular, por nome de um partido, essa pessoa mesmo, ela não está disposta a abrir mão de alguns privilégios, ela apenas usa a massa para ganhar privilégios. Quando alguém, por exemplo, quer invadir uma terra, sem viés político aqui, apenas uma leitura da sociedade, a pessoa que está liderando, ela mora em lugares bastante confortáveis, então ela usa a pessoa que tem a necessidade como massa de manobra, para que no dia marcado, no pleito, ela aperte o número que ele deseja. O que o Tiago está dizendo? Isso é prostituição, porque você usa da indignidade, da miséria humana, para que você tenha mais poder. É o mesmo que agitadores sociais, que eles não estão muito preocupados se você tem o que comer ou não. Eles fazem agitação popular, e aí ganha alguma promoção política, e aí então eles saem na foto, percebe? Tudo isso, o Tiago está dizendo que isso é adultério. Adulterar é dizer que viver alinhado com o pensamento mundano. O pensamento mundano não tem misericórdia. O pensamento mundano, ele não está nem aí com a dignidade do próximo. O pensamento mundano, ele é mercantilista.
O pensamento mundano, ele está preocupado com o IBOP, né? O Índice Brasileiro de Opiniões, Estatísticas e Políticas. Ele quer saber que se você é um CNPJ ou um CPF que vai votar. Ele não está nem aí. Esse é um pensamento mundano, em que olha o mundo como uma massa de manobra. O Tiago está dizendo, o crente que ama Jesus não é assim. Ele não se vale da ingenuidade, da dignidade, ou da falta de oportunidade daquele que não tem o que comer, para que ele se promova. Isso é adultério. Esses agitadores, esses manifestos sociais, políticos e eclesiásticos, eles amam a sua própria, vou usar aqui a palavra do Paulo, o seu Deus é o ventre, é o estômago, o seu ídolo é o dinheiro, e eles são amantes de si mesmo. O que o Tiago está dizendo é que a igreja, quando ela cai nessa esparrela, ela é mundana e adúltera. E aqui nós caímos naquilo que trabalhamos na semana passada, aquilo que se chama de amizade agonística. Você não precisa decorar essas coisas, isso é meu papel. Mas você precisa entender o conceito disso. O que é uma amizade agonística? Semana passada, à noite, trabalhamos isso daqui. A amizade agonística, ela tem uma ideia de que necessariamente, quando você tem uma relação de amizade, haverá uma inimizade a reboque. A amizade agonística, ela tem uma ideia de que é impossível você desenvolver laços de amizade com um grupo sem que um outro grupo ele se torne inimigo. E a gente não é assim, né? Nós somos assim. Quando nós chegamos num contexto, seja ele em qual for, eclesiástico, na empresa, na escola, não sei por que cargas d'água, ou por conta de qual eventualidade, nós acabamos conhecendo, por sei lá por quais motivos, como eu já disse, criando um vínculo de amizade com um grupo. E sem que a gente saiba, aquele grupo já tem uma rivalidade com o outro. Não é assim? Onde que acontece isso? Na vida. E de repente você já tem inimigo, já é odiado e não sabe por quê. Porque aquele grupo na empresa, ele já tem um histórico de rivalidade com esse. Então, necessariamente, quando você toma café com aquele, trabalha com aquele departamento, o outro já te tem como inimigo. Você dá bom dia, a pessoa não responde, fala, nem sei por quê. A gente ri disso, mas nós somos assim também. Porque alguns que fazem amizade com aquele que em tese é nosso inimigo, nós também já tomamos aquela pessoa como inimiga. Olha como nós adulteramos. Nós somos inclinados a isso daqui. O que nós estamos vendo aqui é que esse tipo de estilo de vida, ele acontece em todo lugar. Você, quando chegou numa empresa, você tinha sonhos e foi colocado no departamento e quando você chega lá, você desenvolve uma amizade. Sem saber, já tem um grupo que não gosta de você. Não é assim? Nós chamamos isso em filosofia de amizade agonística. Amar um implica necessariamente em odiar outro. Por quê? Não sei. Eu lembro que a semana passada eu contei uma historinha aqui de um desenho que eu assistia na minha juventude, na minha infância. Eu não lembro se era o Pica-Pau, então em Jerry, a fala é a mesma, da semana passada. Eu sei que tinha lá, né, uma cerca e 2 propriedades. E tinha 2 sujeitos lá trocando tiros. E aí, um outro personagem central na história pergunta, por que você está atirando nesse? E por que você está atirando naquele? Assim, não sei. O meu pai atirava nele, e o outro atirava no outro, e o meu avô. Ou seja, muitas das vezes a amizade agonística, nós entramos no vai da valsa, tomamos o outro como inimigo, mas nem conhecemos a história. É possível que você tenha me odiado por conta dessa amizade agonística. É possível que você odeie alguém e não sabe por quê. É possível que você é odiado por alguém e não sabe por quê. Nem a pessoa que te odeia sabe. Porque essa é uma filosofia mundana. Isso implica no adultério. Isso se aplica porque, no adultério, porque isso denota que nós temos um pensamento mundano. E aí o que acontece no contexto de Tiago? Essa amizade agonística, ela vai se dando a partir da oportunidade do benefício.
a partir da oportunidade de socorrer aquele que tem necessidade. Então, se eu chego primeiro naquele grupo, aquela pessoa que precisa de uma visita, de uma cesta básica, aquele grupo chega, e aí o outro fala assim, por que não foi nós? Ele vai procurar uma ação social, um benefício, não por conta da dignidade do outro, mas para disputar, e o outro mais, e o outro mais. O que o Tiago está dizendo? Vocês não fazem isso por conta da dignidade, mas por conta de uma disputa do orgulho. Vocês estão em disputa, usando a miserabilidade, a fragilidade de alguém. Isso é adultério. Irmãos, quando nós falamos que a Bíblia, ela nos escrutina, nós não temos a menor ideia do que estamos falando. Você é assim. Eu sou assim. Verso 4, eu leio de novo. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? O que ele está dizendo? Nós estamos adulterando com Deus. Porque quando agimos assim, nós estamos traindo a Ele com o seu inimigo. Porque você tem o amor a Deus e o amor ao mundo. É por isso que Ele nos chama de adúlteros. As nossas boas ações, elas estão manchadas de perniciosidade. Irmãos, se o Espírito de Deus não nos convencer dessa coisa aqui, nós entramos numa rinha religiosa, política e emocional, em toda a esfera da área humana, e achamos que somos as melhores pessoas do mundo, quando na verdade, como diz Paulo, fazemos o que fazemos pela graça do Senhor. Sem a graça do Senhor, nós somos os piores zelotes, que aliás, é o que está sendo tratado aqui. O que é zelote? O zelotismo. O zelotismo é aquele religioso que mata em nome da lei. Não é o Paulo? Então nós estamos dispostos a matar. Nós estamos dispostos para que a gente não perca na rinha da vida a disputa da oportunidade de ser melhor. Adúltero aqui, ela tem essa relação agonística de que se você amar a Deus, o mundo é teu inimigo. Se você amar o mundo, Deus é teu inimigo. Não tem uma terceira via, não tem uma terceira possibilidade. Ou é A ou é B. Não tem um pé lá, um pé cá. Não tem a janela do Eutico. Num dado momento ele caiu e morreu. Graças a Deus que tinha Paulo para saber que orava e sabia ressuscitar. Mas na janela não dá para ficar. Quem está na janela não está nem dentro nem fora. Mas alguém diz que quem está na janela está fora, porque não está dentro. Jesus, aliás, João, o apóstolo que andava mais íntimo de Jesus, na primeira carta ele diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Percebe? Não há possibilidade de ter um relacionamento duplo aqui. É um, é outro. Amar os valores do mundo necessariamente nos torna o quê? Invejosos e orgulhosos e egoístas. Não tem como, é inexorável. É uma consequência natural. Amar o mundo, nosso coração se torna orgulhoso. Isso acende o que o Tiago já trabalhou aqui, um fogo da disputa que chega às vias de fato. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu já vim de um histórico de pastor em que eu já vi coisas absurdas. De pessoas que, se não fossem separadas, elas entrariam em vias de fato. Não por conta de um tema discutido numa convenção, mas por conta da sua própria vaidade. E você sabe o que eu estou falando. A gente muitas vezes tem um ar de piedade e não coloca às claras aquilo que nós somos. E quantas vezes as disputas que nós só temos um nome, é para a glória de Deus, mas na verdade é por pura vaidade e ideologia. O reino de Deus, ele é supra-ideológico. O reino de Deus não tem uma bandeira de cor assim ou do cor assado.
Não tem uma cor. O reino de Deus é supra-ideológico. O reino de Deus, o que está em jogo, ou em tese, ou em alvo, é a dignidade humana. O reino de Deus não olha para partido, para cor de pele, para status social. O reino de Deus, ele busca a dignidade humana, para que as pessoas, por meio do evangelho, creiam que Jesus é o Salvador. A inveja, ela nos torna pessoas assim. E porque quando a gente não ganha no jogo do socorro, nós nos tornamos pessoas que causam desavença. E nós ainda colocamos uma roupagem mais ou menos assim: eu luto pela glória de Deus. Muitos de nós ainda dizem assim: Deus me revelou, e eu estou aqui porque eu sou o farol da dignidade, da decência. Nós temos discurso bonito, eu e você, quando na verdade o nosso coração, ele é adúltero. O nosso coração, ele tergiversa, ele dança, ele tem as suas evoluções com o pecado, e nós queremos mesmo que as pessoas celebrem a nossa vida de religião, de política, de bondade, como se o mundo não existisse, se nós não estivéssemos onde estamos agora. O texto diz que, quando nós nos comportamos assim, nós nos tornamos inimigos de Deus. São aqueles que fazem as boas obras com o objetivo de controlar a humanidade. E você sabe disso. Quantas vezes você vai assistir um pregador de multidão, ele vai dizer assim, ó: você estava em igreja qual? Ah, estava na igreja batista, em Itapevi lá. E você foi curado lá? Não, onde você foi curado? Eu fui aqui. Aí as pessoas são instigadas a gritarem glória a Deus, porque é aqui que Deus está. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei lá 50 anos, e nunca fui curado de uma dor de cabeça, e aqui, até ressuscitado eu já fui. Não é verdade? Porque a salvação não está em Jesus, está no guru, está no iluminado. A salvação não está numa instituição, a salvação não está num credo, a salvação está em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se tornou carne e morreu por nós. Tudo isso, ele está no campo da disputa das vaidades. É o médico que cura com a intenção de escravizá-lo. Pode haver um exagero aqui, mas essa o intuito do exagero aqui. Muitas vezes não quer a cura da pessoa, mas para que ela se torne dependente por algum interesse, se não pela fama, pelo dinheiro. Não há interesse que se cure uma doença, há interesse de fomento econômico. É a mesma coisa do político que oferece um benefício com a intenção de criar dependência. É aquela coisa, nunca te ensina a pescar, sempre te dão um peixe. Mas é claro, na agenda deles. Isso é adultério. É o psicólogo que tira de uma masmorra emocional para prender em outra. É assistente social que dá um pedaço de pão com a intenção de depois oferecer migalhas para você ter dependência. É o líder religioso, o pastor, que ensina com a intenção de criar pessoas emocionalmente dependentes. Ó, você veio aqui, mas agora, para começar o ano bem, você tem que ir 12 vezes na igreja. 12 dias para um ano abençoado. Irmãos, se a vida fosse fácil assim, irmãos, seria maravilhoso, né? Irmãos, eu não sei como as pessoas caem nessa esparrela. Eu não consigo entender como a fé ainda não te deu minimamente um critério de discernir a vida por meio do evangelho que se crê. Você acha que ir 12 vezes, bater cartão no começo do ano, vai dar tudo certo na vida? Não dá, irmãos. Eu até gostaria que desse, mas não é assim. Tanto que no meio do ano já estão fazendo, né, a renovação. É uma declaração de, ó, já que não deu certo, vem aqui de novo, tá bom? Não precisa ter mais que 2 neurônios para entender, irmãos, que isso é manipulação. O Evangelho ensina a viver a vida com galhardia, do jeito que ela vier. O Evangelho nos dá uma resistência sobrenatural, uma resistência que nós vamos viver a vida de uma maneira que a gente vai caminhando, venha o que vier.
É o que a gente leu aqui do Jó. Antes eu ouvia sobre Deus, agora eu sei quem Ele é. Benditas são as agruras da vida, benditas são as dificuldades, porque o nosso bondoso Deus está nos treinando para que naquele último dia nós estejamos na maturidade, na têmpera que Ele resolveu que estivéssemos. Uma vida sem dificuldade, ela não experimenta a nossa fé. Uma vida sem dificuldade cria infantis na fé. É o Freud, que não é muito celebrado por nós, que diz que a religião infantiliza o homem. Infantiliza a pessoa, e de fato. Mas não é religião pura e verdadeira. É religião fabricada, que cria dependência. O evangelho que cria dependência não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, ele nos ajuda a enfrentar a vida com galhardia. Eu quero contar aqui fazer uma ilustração que eu costumo fazer nas minhas aulas de teologia pastoral. Em tese, que na verdade não é uma tese, mas vamos dizer em tese. Imagine que uma família, ela chega nesse lugar arrebentada. O casal em face de separação, porque o marido, infelizmente, perdeu o trabalho, não consegue mais sustentar a casa, os filhos não têm mais condições de frequentar o colégio que frequentava, não tem mais as férias que costumavam ter, e tudo aquilo que a gente sabe que é lícito, verdadeiro, bom, maravilhoso, mas por conta de um problema da vida, a relação esfriou, e essa família chega aqui na nossa igreja, em tese, toda quebrada. E aí, ouve uma palavra, recebe o abraço do irmão, recebe o conselho da irmã, é assistida por pessoas que têm competência, foram levantadas por Deus por isso, recebe uma cesta básica aqui, é ajudada ali, e o tempo vai passando, e as coisas vão se acertando. Devagarzinho, a vida vai se ajustando. Passa um ano, o marido já encontrou um emprego bom, já está recolocado, daqui a pouco tem promoção, daqui a pouco os filhos começam a estudar numa escola boa de novo, a mesa já está farta, e quando tudo está maravilhoso, o casal procura o pastor, a liderança, alguém da igreja diz assim: meus irmãos, nós agradecemos tudo que vocês fizeram, mas nós vamos mudar, vamos para uma outra cidade, vamos frequentar uma outra igreja. Qual é o nosso sentimento? Seu traidor! Quando você precisou, você veio, morrendo de fome. Quando precisou, estávamos aqui, orando por você. Agora que está na crista da onda, vai embora. Nós agimos assim. Nós achamos que estamos sendo traídos. Nós achamos que fazemos para prender a pessoa. Agora você tem uma dívida de gratidão. Você é um ingrato. Quando na verdade, nós deveríamos celebrar ao Senhor. Porque Deus nos achou digno de mandar uma família quebrada. Ela foi curada, aqui ela pode viver onde quiser. Deus nos deu o privilégio de levar por meio do Evangelho a cura. Está curado? Agora decide o que você quer fazer. A sua vida, da sua família não é minha, é para o reino do Senhor. Eu me lembro uma ocasião em que me foi oferecido um curso, e graças a Deus, depois que eu entendi que Deus me chamou para o ministério, eu busquei uma academia, sem perder a piedade, no sentido da vida da igreja. Mas eu lembro que quando me ofereceram aquele curso, eu cheguei até a matricular. Mas quando eu vi que eu ia ser amarrado e ficar em dívida, eu entreguei e disse: muito obrigado, mas eu entro pelas portas que Deus abre. Porque não se oferece alguma coisa para aprender. No reino de Deus você dá. E quando a pessoa ela se edifica, ela tem o discernimento por meio do Espírito de Deus para fazer o que quiser com aquilo, no sentido não de responsabilidade, mas para servir no reino de Deus. Percebe? Quando alguém chega quebrado aqui, Deus nos achou digno de levar a cura. Está curado? Se quer ficar, fica por amor e gratidão, mas se não quiser, vá socorrer o outro. É o exemplo da família que chega quebrada, e nós não cuidamos para nós,
Nós cuidamos para o reino de Deus, onde ela quiser servir. O sal só tem efetividade fora do saleiro. Portanto, a dignidade recebida pelo Evangelho é para o reino de Deus e não para uma instituição exclusiva. Percebe como nós somos adúlteros? Nós somos assim. É aquilo que eu chamo de o prazer de se tornar desnecessário. Se eu chegasse para você e dissesse assim, ó, você é desnecessário, você também é desnecessário, viria na sua mente um abatimento emocional que tomaria conta de toda a tua personalidade, haveria até um esgotamento físico e uma ira, porque ninguém, principalmente nesse mundo utilitarista, gosta de ser qualificado e estar na prateleira de não sirvo para nada, de ser desnecessário. Mas o Evangelho é necessariamente isso aqui, não de inutilidade, mas o prazer de se tornar desnecessário é quando você faz o teu trabalho tão efetivo, tão bem, que a outra pessoa não precisa mais do teu trabalho, você vai para outro. Então todas as vezes que alguém não precisa mais ser conduzido como uma criança na fé, significa que você foi bom e fiel no teu trabalho. Significa que você fez o seu trabalho tão bem que você não tem mais uma pessoa que depende de uma muleta, ela cresceu, quer ajudar, estamos aqui, mas você pode servir no reino de Deus. É a tia, a irmã que cuida da criança enquanto ela atinge a idade de ir para outro ministério, deve ficar contente, porque ela fez um trabalho que pode transcender. E assim gradativamente. Se há uma alegria no Evangelho, é quando nós socorremos uma pessoa e nos tornamos desnecessário. Ser desnecessário não é um desprestígio, mas é porque fez tão bom o teu trabalho, que a pessoa pode se autogovernar por meio do Evangelho. O Evangelho que não ensina um autogoverno a partir do Evangelho, ela é uma castração da dignidade. Se tornar desnecessário é a celebração da igreja. Essa pessoa passou por aqui e foi embora, onde ela está? Evangelizando, trabalhando, é pastor, olha aquela família como está, porque Deus nos deu o prazer de socorrer, agora estão trabalhando para a glória do Senhor. Ninguém faz um discípulo para si mesmo. Jesus acusou aqueles fariseus do capítulo 23 de Mateus: ai de vocês, fariseus, que não entram no reino de Deus e fecham a porta para os outros também. É o que Tiago está dizendo aqui. Jesus, quando curava, você sabe disso, ele dizia, vai embora, não era isso? Jesus curava e mandava ir. Você tem pai e tem mãe, vai embora. Mas não quero ir, quero ficar. Fica porque quer. Eu não curei porque eu tenho, Jesus dizendo, em tese, ou parafraseando, eu não curei porque eu tenho carência afetiva. Eu curei para que você seja sal da terra e luz do mundo. Vai embora, você tem família, eu quero ficar. Fica porque quer, fica porque tem prazer, fica porque quer ser útil. Mas se não quiser também, vai ser bênção, porque, como já disse o missionário, a minha paróquia é o mundo. A minha paróquia é o mundo. Socorrer com a intenção de prender é o mesmo que ter Deus como adversário. É inimizade, é adultério. É como o engodo na isca do pescador. A intenção não é alimentar o peixe, é fisgá-lo. Eu lembrei de um fato aqui, eu já estou caminhando para o final. Aqueles que me conhecem um pouquinho mais de perto, sabem que eu tenho verdadeira ojeriza, alergia a shopping. Mas shopping não é desse mundo, né? Eu acho que é uma inimizade contra Deus. Ainda mais nesse tempo. Mas eu precisei, sobre uma questão até moral, olha só que absurdo, né? De ir no shopping ontem. Aproveitei também, comprei uma coisinha lá para mim. E o vendedor, é toda aquela retórica, né? Ele disse assim, ó, não olhe o preço, você merece. Aquilo me esmagou o fígado, sabe? Aquilo me torceu os intestinos. E aqui a minha esposa, ela já nem entra, né? Porque eu não sou muito dado a isso mesmo, né? Ela já ficou fora, eu acho que foi por isso. Eu falei, meu amigo, só me atende. Eu vou comprar, porque eu vou, compro, já faço isso, eu vou embora. Você não está interessado se eu mereço ou não. Você está interessado na sua comissão, que é lícito.
Mas não venha bajular. Entende o que eu quero dizer? As pessoas não estão interessadas se você merece, que aliás é o assunto da noite, o hedonismo, que o Tiago vai tratar aqui. As pessoas não estão interessadas se você merece, é bajulação, é mentira. Elas precisam de alguma coisa que você tem, ainda seja a tua miséria, porque a miséria de alguém é capital político, eclesiástico, para as pessoas que têm amizade com o mundo. Não se deixe enganar, os bons costumes corrompem. O Tiago está dizendo, você é adúltero por isso, você está adulterando. Bom, aí nós temos o verso 5, né? Vamos caminhar para o final. Olha só, eu leio o verso 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. A amizade agonística. Aí então, o verso 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito, você pode ler aí Espírito, né? Deixa eu ver como é que está aqui, com letra maiúscula, mas no texto original o melhor é ler com letra minúscula. Então Espírito aqui não é Espírito Santo, é Espírito do homem. Questões linguísticas que eu não tenho questão de trabalhar aqui, mas eu leio de novo. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Essa expressão ou aqui é uma ideia de mudança de tom de voz. O Tiago está escrevendo, né, e querendo dizer, adúlteros, vocês não sabem que é amizade com o mundo. Aí então, é como se ele erguesse os braços assim, ou, esse ou aqui, ele tem a função de demonstrar uma reação, uma eloquência no que ele vai falar, mostrando que, ó, vocês devem saber que esse tipo de comportamento, ele é uma amizade com o mundo, e a amizade com o mundo é adultério. Lembra que você é acusado de adultério no Sermão do Monte? Jesus disse assim, viu que está escrito? Não adulterarás. Mas se você olhar para uma pessoa que não é o seu marido, sua mulher, já cometeu adultério, está escrito lá. O que o Tiago está dizendo é que nós somos adúlteros, não pela prática, desculpe a eloquência, a gravidade e a agressividade, não da parte mecânica da coisa, do encontro carnal conjugal, mas a nossa mente, ela manipula e maquina. E mais do que isso, existe adultério, e nós quebramos a lei quando agimos com o mundanismo. E Tiago, então, ou, você não sabe que isso é inimizade? E aí eu leio o verso 5, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em vocês tem fortes ciúmes? Esse Espírito aqui, como eu disse, é aquele sopro, aquele hálito divino, que Deus, quando criou Adão, ele soprou nas narinas daquele ser inerte, e ele passou a ser homem vivente. E naquele sopro de Deus, veio todas as potencialidades de adoração a Deus, veio todas as capacidades e competências para ser gente de acordo com o propósito de Deus. O homem não precisou de uma faculdade para aprender a questão da moral, da santidade, da retidão. Ele nasceu pronto para adorar a Deus. O pecado fez com que ele perdesse as acuidades que recebeu. Portanto, nós não cremos na evolução, como uma ciência moderna ensina. Nós cremos na involução. Deus criou o homem perfeito e o pecado fez ele evoluir ao nível da animalidade. O Evangelho vai nos trazendo de volta a uma retidão moral. E quando essa retidão moral, quando essa falta de retidão, ela não está de acordo, o texto diz que, quando Deus soprou do seu hálito em cada um de nós, por meio de Adão, ele criou para uma exclusividade de adoração a Deus. Adorar, no sentido lato, bíblico, não é apenas o contexto da música e da adoração. Adorar faz parte de um exercício da piedade. Quer comais, quer bebais, façais para a glória do Senhor. Tudo é adoração. O culto tem hora de começar e acabar. A adoração, ela começa na conversão e termina quando Jesus vier nesse aspecto. Portanto, tudo é adoração. O Tiago está dizendo, vocês não acham que é sem razão? Jesus não diz, a Bíblia não diz que é sem razão que ele tem ciúme, porque o Espírito que foi colocado, que foi soprado, ele foi colocado com uma razão. Sem essa razão, nós nos tornamos adulterinos. Nós entramos num jogo da promiscuidade,
Nós entramos num jogo da lascívia moral, ainda que não haja o contato físico. Quando o evangelho, quando o comportamento religioso ele é mudado, há um adultério, porque Deus nos fez para adorá-lo em espírito e em verdade. O Tiago que nos colocou na lona, o Tiago que nos fez sentir a miserabilidade do pecado, no verso 6 ele muda o tom. E aquele que está rugindo como um leão contra o pecado, agora começa a falar no tom de cordeiro. Olha o verso 6. Mas. O mas é uma adversativa. Ele está dizendo isso e ele muda. Agora eu vou dizer o contrário. Mas. Ele, quem que é ele aqui? Aquele que soprou o Espírito em você. O sujeito não é Deus? Mas ele concede graça maior. Por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que ele está dizendo? Há um benefício da graça. Quando Deus se levanta contra o seu orgulho e contra o meu, não é maldade, é benefício. Quando Deus nos castiga, não é para destruir, mas para que alcancemos a maturidade de filho. E aqui tem os paralelos contrários. Paulo vai ensinar em Romanos que aquele que Deus não se opõe, o que é se opor? A palavra se opor aqui, ela tem uma ideia de militarismo bélico, um exército que se opõe, que estanca, um exército que se coloca como barreira para represar o avanço do outro. A ideia é de que quando o orgulho está tomando conta, Deus se opõe, Deus se levanta para represar. O que o Tiago está dizendo? É um benefício da graça. Deus, por sua generosa bondade, resolveu, como um bom pai, se levantar contra nós, e não se levantar para nos destruir, mas para nos ensinar. E como eu disse, Romanos diz o quê? Alguns, Deus entrega a pessoa para a sua própria vontade. Há uma grande desgraça quando Deus diz assim: faça o que você quer. Se você fizer o que você quer, você não passa no final dessa semana, porque os seus pensamentos, ele é contrário a Deus. E o texto diz: aqueles que Deus entregou às suas próprias paixões, se tornaram adúlteros, homossexuais, ladrões, parricidas, matricidas, e tudo isso. Olha lá, se Deus falar assim, faça o que você quiser, é a pior desgraça que tem. Por isso que quando alguém bate no peito, a vida é minha, eu faço o que eu quero, você está debaixo da ira de Deus. Porque se você fizer o que você quer, você vai na contramão da graça. O contrário é verdadeiro. Hebreus diz o quê? Não despreze o castigo, porque o pai que ama corrige. Se opor aqui é a bendita mão de Deus, como diz Provérbio. Quantas vezes o seu pai, a sua mãe, precisou tirar do meio da turba, dos amiguinhos, entre aspas, daquela mafiazinha que a gente tinha quando era criança. Não é? A gente tinha uma mafiazinha, cada um tinha a sua. Ele nos tira dali e abaixa as vestes e bate no bumbum. Naquela hora, fala assim: esse cara não é meu pai. Mas na verdade, o pai que ama corrige. Aí você pergunta: por que Deus não corrige o outro, só corrige a mim? Porque aquele que não é corrigido é bastardo. Bendita é a mão que nos corrige, porque não nos larga na miserabilidade do nosso próprio coração. Benditas são as ocasiões que Deus se opôs aos seus planos. Bendita e graciosa, e graciosos são os momentos que o seu plano não deu certo. Nós deveríamos ter um culto de ação de graça e dizer aqui: irmãos, tudo o que eu pensei para o ano passado não deu certo, porque se tivesse dado certo, eu não
saberia o que é a comunhão, o que é o evangelho. Bendita é a mão do Senhor pelos seus planos que se frustraram. Bendita é a mão do Senhor que não nos deixou no banditismo. Bendita é a mão do Senhor que não nos deixou na anarquia. Bendita é a mão do Senhor que se opõe ao nosso coração orgulhoso. Bendita são as varas da correção. Bendito é o Senhor pelas lágrimas choradas. Bendito é o Senhor por conta daquele período de enfermidade. Bendito é o Senhor pela falta de prosperidade no momento contingencial. É a mão didática do Senhor nos ensinando a depender dEle e nos corrigindo do nosso mau caratismo. Deus se opõe aos orgulhosos. E se Deus não se opor a nós, nós nos tornamos orgulhosos à potência máxima. Eu termino aqui dizendo que o orgulho, ele muda, transforma a personalidade. Um homem chamado Agostinho disse assim: o orgulho transforma anjos em demônios. Quem é o demônio? Um anjo que por conta do orgulho se transformou em demônio. Você não sabe o potencial, e eu também não sei, o potencial da capacidade do nosso coração orgulhoso. Se você está um pouquinho melhor, é porque Deus se opôs a você. O evangelho que abre as portas deliberadamente é o evangelho licencioso e mentiroso. O evangelho da graça abre portas que são necessárias e fecham tantas outras que também são necessárias. É por isso que a gente leu a semana passada: você pede e não recebe porque pede mal. Pede para os seus prazeres. Eu quero orar aqui, convidando você para a noite entender por que Deus diz: pare de rir, transforme o riso em choro. Mas agora eu quero orar para que Deus quebre esse ídolo orgulhoso que tem dentro de nós, para que nós deixemos de usar a miséria e a desgraça do outro como plataforma de projeção. Que o Senhor nos ajude a ser sal da terra e luz do mundo. Vamos orar? Ah, Deus, quanta alegria, Senhor, que nos traz o evangelho que corrige. Como disse o salmista: foi bom ter sido afligido, porque conheci as maravilhas da tua lei. Foi bom, Senhor, ter passado pelo vale da sombra da morte, porque foi ali que o Senhor me ensinou. Obrigado pelas lágrimas que eu já derramei. Obrigado pelas limitações que eu já passei. Em tudo isso, eu percebo agora que o Senhor se opôs a mim. O Senhor quebrou, Pai, esse ídolo dentro de mim, Pai. Ainda outros ainda precisam ser quebrados. E com voz embargada, Senhor, eu peço: quebra esse ídolo, Senhor. Eu sei que vai doer. Eu sei que vai me fazer sangrar, Pai. Mas eu preciso de Ti, Senhor. Preciso de Ti, Senhor. Para que o Senhor quebre esses ídolos, Pai. Esses ídolos que me desumanizam. Esses ídolos que me faz, Senhor, arrogante e orgulhoso. Ah, Senhor, que a vara da graça me corrija ao ponto de sangrar, para que no último dia eu não perca aquilo que é melhor, Pai. Me conta, Senhor, na família da graça que é corrigida, como está escrito, Senhor: o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Senhor, não me conta como ímpio. A maior dignidade de um filho é que o pai pode discipliná-lo. O pai não pode castigar um filho que não é seu. Senhor, nos corrige por misericórdia. Nos corrige, se opõe a nós, Pai. Se opõe a nós, Senhor. Nós precisamos de uma oposição santa. Nós precisamos de uma oposição verdadeira e justa. Nos ajuda, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. E os meus irmãos também precisam do Senhor. Se levanta, Senhor, para estancar, Pai, o nosso orgulho. Se levanta, Senhor, para estancar as nossas ideologias infernais, Pai. Para que sejamos, sim, Senhor, com alegria, sal da terra e luz do mundo, Pai. Brada, Senhor, dos mais altos tronos, com a oposição santa.
para que seja derramado o óleo da alegria, Senhor, e a expectativa de uma eternidade com o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua bondade. Nós estamos felizes essa noite pela oposição. E nos ajuda, Senhor, a ter maturidade de entender que o Senhor se opõe aos orgulhosos. E eu sou esse aqui, Pai. O Senhor é bom. Nós te louvamos com alegria de júbilo, em nome de Jesus. Amém. Fiquei